Olá, generais, mais uma semana que estamos. É muito bom ver vocês aqui. Muito gratidão a todos por estar em nosso canal. Nessa semana, mais um livro para nossa meditação e aprendizado. Espero que possa extrair todos os códigos deste livro. O livro da semana é O Poder de Pensar Fora da Caixa. Autor: William N. Tordick Jr. Link fixado nos comentários para quem quiser adquirir o livro físico. Resumo oferecido pelo canal Audiobook. O Poder de Pensar Fora da Caixa. As lições de executivos que superaram problemas aparentemente insolúveis. William N. Tordick Jr. Em uma grande empresa requer uma boa estratégia de investimentos que deve ser baseada em lucros a curto e longo prazo. Como o CEO tem um papel muito importante dentro de uma empresa, mas a maioria deles adotam a estratégia visando apenas ao crescimento da própria empresa. Fugindo desse padrão, surgiram alguns executivos que optaram por seguir. Não é a todos os diferentes de crescimento visando não só o desenvolvimento de sua empresa, mas expandindo seus horizontes. Adquirindo novos negócios e explorando novos nichos, esses executivos trabalhavam com a razão, análise de dados e pensando em si mesmos. Através disso trouxeram grandes resultados para seus negócios, e seu modelo de pensamento influencia executivos até os dias de hoje. O Tom Murphy à Quebra-Auxílios Broadcasting, o Som Maior Filho assumiu como CEO. Na quebra o silêncio em 1966. Na época, sua concorrente a CBS era uma empresa midiática, que possuía canais de rádio e televisão em grande parte do território americano. Portanto, dominava esse mercado. Sua capitalização era 16 vezes maior. Os seres, a maneira como a carta aos seres superou essa diferença aparentemente insuperável se deve à abordagem de gerenciamento adotada por Marfim de seu fluxo de caixa. A CBS aproveitava seu enorme fluxo de caixa que se devia às suas operações de rede de transmissão e a uma série de aquisições que levou à compra do time de beisebol New York Yankees. A CBS lançou também ações no mercado, construiu um grande escritório em Manhattan. Sua corporação era formada por 42 presidentes e vice-presidentes. A estratégia da CBS era, portanto, tornar a empresa maior e já tinha como objetivo aumentar o valor de sua empresa. Segundo ele, o objetivo não era conseguir o trem mais comprido, mas chegar antes da estação, usando menos combustível. Sob a direção de Murphy e de seu braço direito, optou por não diversificar. Eles focaram no negócio que conheciam muito bem, que era o ramo das comunicações. Murphy comprou novas estações de rádio e televisão, e adquirindo regularmente suas ações. E acabou comprando a maior concorrente da CBS, a NBC, o que permitiu Murphy ultrapassar a CMS, se deve simplesmente o seu foco em indústrias com características econômicas atraentes, usando influências para adquirir propriedades. Seguindo sempre o mesmo ciclo, Murphy era paciente. Quando surgir a oportunidade certa, ele comprava ativos e alavancar a empresa de forma inteligente. Esse modelo não era seguido por seus colegas. As empresas midiáticas, a CBS seguia uma tendência e buscavam diversificar seus negócios, comprando empresas não relacionadas ao seu negócio principal. Construíram grandes edifícios e pagavam preço altíssimo por propriedades que lhe traziam publicidade, devido ao seu tamanho. A estratégia foi um exemplo de grande sucesso. Ele se movia lentamente, desenvolvendo um conhecimento operacional verdadeiro, focando em número pequeno de grandes aquisições, das quais ele sabia serem as melhores apostas. A quebra os seres combinava excelência em ambas as operações e uma alocação de capital nada comum. Como o próprio Murphy dizia, o negócio dos negócios envolve várias pequenas decisões diárias misturadas a poucas grandes decisões. Aos 70 anos e sem um sucessor aparente, seguindo o conselho de Warren Buffett, vendeu as ações da quebra dos fios da Disney por um valor incrivelmente alto. 19 bilhões de dólares, 13 vezes e meio o fluxo de caixa e 28 vezes os lucros líquidos. Murphy assumiu um assento na direção da Disney e retirou-se do gerenciamento de ativos. Quem investiu
dólar. Quando Tom Murphy assumir como CEO em 1966 multiplicou para 204 dólares, no momento em que ele vendeu a empresa para a Disney. E Harry Sim Bolton e até Lidiane no início de 1987 sob o comando de Erin. Até Lidiane assumiu um comportamento nada convencional para a métrica. Enquanto muitos investidores, em especial os mais velhos, confiavam em dividendos para ganhar um dinheiro, até a Lidar nem se recusava a pagar, pois acreditavam serem eficientes. Ao pagamento de impostos, esses dividendos são taxados duas vezes, uma no nível corporativo e outra no nível individual. Ele alcançou uma taxa incrivelmente alta de crescimento, mesmo com as variações econômicas que foram de 1960 até o mercado pessimista no início dos anos 90. Ele fez isso adaptando-se de forma a continuar ao mercado e mantendo segurança na alocação de capital. Sua bagagem era diferente dos demais colegas. Os conglomerados são empresas com muitas unidades de negócios não relacionadas e eram as ações da internet na época. Então aproveitou a oportunidade e criou um portfólio diversificado de negócios entre 1961 e 1969. Comprou 130 empresas em áreas totalmente distintas. Apesar de fazer várias aquisições sem botão, não as fazia de forma descontrolada. Ele focava nas empresas com boas posições no mercado, então apostou também na recompra das ações da própria Telebar. Esse movimento era visto como fraqueza por Wall Street, mesmo assim ele ignorou as críticas e recomprou 90% das ações. Diane, que estava no mercado, ele acreditava que as compras eram um método mais eficiente em relação aos impostos, garantindo retorno de capital aos investidores melhor do que os dividendos. Fazer compras se tornaram populares na década de 1990 e são usadas ainda hoje pelos executivos, com o intuito de injetar força em ações em baixa no mercado, e então deixou um excelente histórico em sua empresa e no mercado desde 1963 a 1990. Quando deixou o cargo de presidente, ele apresentou o retorno anual de 20,4% aos seus investidores. $1 investido em Everest Ingleton em 1963 valeria $180,94 centavos em 1990. Ao contrário de seus colegas, relacionar-se com investidores era uma maneira eficiente de usar o tempo, e ele simplesmente se recusava a oferecer relatórios trimestrais de ganhos ou aparecer em conferência de mercado. Esse comportamento era típico para a época, visto que seus colegas não saíram das capas de revista. Eu vi o Eder e a General Dynamics, e a General Dynamics foi uma empresa pioneira na área de defesa. No fim do século XIX vendia grandes armamentos ao Pentágono, incluindo aviões, navios e veículos de terra. Builders assumiu o posto como CEO da empresa em um período em que a companhia era taxada como a pior das piores em uma indústria que decaía. A General Dynamics possui uma dívida de $600 milhões com um fluxo de caixa negativo. Sua receita era de apenas $10 bilhões. Uma capitalização no mercado de apenas $1 milhão, viu certinho uma carreira distinta antes de entrar na General Dynamics. Formou-se em engenharia elétrica na Academia Naval em 1955 e serviu como piloto de caça. Durante a Guerra Fria, ao conhecer um antigo executivo da General Dynamics em 1989, ele recebeu uma proposta para se tornar vice-presidente da empresa por um ano e depois assumir. O Sr. Anderson, é claro, não deixou essa oportunidade passar. Ele tinha pouca experiência no setor privado até assumir o cargo. Constante tinha uma visão muito fresca sobre o negócio, e Anderson vem estabelecendo suas ideias para dar uma reviravolta na empresa e fazê-la crescer. Ele concluiu que a General Dynamics só deveria estar presente em negócios que estivessem nas primeiras posições do mercado. Ele manteria distância de negócios com pouco a lucratividade, e a empresa focaria ainda negócios se conhecesse bem. Anderson promoveu também uma mudança cultural dentro da companhia. Ele percebeu que a mentalidade da GE era focada apenas no desenvolvimento de armas maiores e mais rápidas, deixando de lado os investimentos que trariam retorno sobre o patrimônio durante seus 3 anos como
Sim, ou render se focou no retorno de capital. Para isso foi necessário reduzir alguns gastos desnecessários. Enders descobriu que a venda de ativos poderia ser a IVA e que seus colegas de indústrias estavam dispostos a pagar um preço alto. Por isso, então, após vender a maior parte dos negócios da General Dynamics, ele foi surpreendido com uma proposta de $1,5 milhão. Para departamento, esse era um preço altíssimo. Anderson bom uma decisão racional consistente com o valor das ações da empresa, mesmo que essa venda de Berenice mais da metade o tamanho da companhia e lhe custasse o cargo como CEO. Ele não hesitou em vender em conjunto com a China. Anderson passou a lucrar com 2 negócios que alcançaram posições dominantes no mercado. Tanques e submarinos. Essas vendas geraram $2,5 milhões. Com o aumento das vendas, Renders resolveu focar na alocação de capital, sem fazer novas aquisições, mas devolvendo grande parte do dinheiro da empresa aos acionistas. Para isso, ele anunciou uma oferta de $1 bilhão por 30% das ações da empresa, e essa compra se mostra mais eficiente do ponto de vista fiscal do que os dividendos. Enquanto o foco de outras empresas era o crescimento, Anderson hesitou na hora de vender grande parte do seu negócio, lucrando $3 bilhões e retornando grande parte aos investidores usando técnicas inovadoras e que permitiram a não cobrança de impostos. Esses movimentos se mostraram inovadores na indústria da diferença e geraram muitos ganhos aos seus acionistas. The Old Buffet é a Berkshire Hathaway. A Berkshire Hathaway, uma empresa do ramo têxtil com 100 anos localizada em New Bedford, pertence a 2 famílias. Após uma longa guerra por poder, a empresa acabou sendo comprada por um investidor improvável de 35 anos vindo do Nebraska chamado Vodencraft. Ele não possui experiência em administração de empresas e acabou comprando Alberto Xavier pelo seu valor baixo, com apenas $18 milhões de capitalização. Comparado aos demais executivos, o homem perfeito mostrou ser de outro mundo. A capitalização da Berkshire hoje está em $140 bilhões. Banca, quem comprou sua primeira reação por $7. Hoje uma ação da empresa custa mais de $120 mil. Boa parte sempre foi interessado no mercado de ações e, após se formar em uma universidade de Nebraska, aos 21, ele começou a tentar entrar em escolas de negócios. Os resultados extraordinários se devem à sua abordagem visando a geração e alocação de capital e gerenciamento de operações. Ele criou o fundo de baixo custo para reverter em investimentos, algo que não era muito apreciado no setor financeiro da empresa. Praticamente todo o capital de investimento da Berkshire foi gerado internamente para Buffett. O sucesso em longo prazo se deve ao temperamento. Trata-se de ser medroso quando as outras pessoas se mostram gananciosas e ganancioso quando elas se mostram medrosas. O Buffett se tornou o maior investidor da sua geração. Ele demonstrou ser um administrador muito eficiente diante do variado portfólio de negócios da Berkshire, mesmo com a grande diversidade. A empresa opera com uma incrível eficiência. Posicionaram-se com frequência entre os 4 maiores. O ranking da Fortune Firehead era um investidor não convencional. Ele chegou ao papel desse ou sem nenhuma experiência relevante no campo de operações, e de forma consciente projetou a Berkshire para focar em alocação de capital, e sempre destacou a importância de estar presente em negócios com atrativos retorno de capital, e também a importância de fugir dos negócios com um baixo retorno. O racionalismo radical na mentalidade do forasteiro. Em todas as experiências e lições dos executivos citados são muito úteis ainda nos dias de hoje, por parte de investidores e gerentes que operam no mercado atual. Desses executivos usavam técnicas próprias de alavancagem, não se apegando muito em planilhas extensas e sendo objetivos em suas ideias. A questão primordial era em relação aos ganhos e projetos de investimento que gerariam bons retornos. Esses executivos forasteiros não gostavam muito de se autopromover, procuravam manter distância dos holofotes e dificilmente compareciam em conferências em voz 13. Geralmente eram introvertidos, mas a sua não aparição às mídias não afetava em nada seus ganhos extraordinários. Não é preciso que você seja um gênio do
Marketing outra técnica. Nem mesmo um visionário carismático para ser um executivo eficiente, mas é preciso entender sobre a alocação de capital e pensar com cuidado a melhor maneira de alocar os recursos da sua empresa. Gerando os seus acionistas, sempre se deve perguntar que ganhos deseja obter e optar por projetos atraentes e com bons retornos. É preciso também ter confiança para que na hora certa possa se fazendo as coisas diferentes dos seus colegas. Seja você um gerente ou empreendedor, você seguir essas regras que estão aliadas à razão e ideias próprias. Pode-se esperar ótimos resultados e o favorecimento de seus acionistas. E não tenha medo de pôr suas ideias em prática, mesmo que isso vá contra a opinião da maioria, e não olhe apenas o crescimento da sua empresa. Procure expandir os seus negócios e com criativos com boas possibilidades de retorno. E procure investir em negócios com bons retornos e corra dos negócios com baixo lucro. Tenha paciência e adote uma estratégia conservadora. Saiba o momento certo para negociar. Olá, neste livro você aprendeu que todos os executivos citados escolhiam estratégias que iam contra a opinião da maioria. Eles tinham suas próprias estratégias e colocavam suas ideias em prática. Eles eram muito cautelosos e conservadores e sabiam a hora exata de agir mesmo em circunstâncias desfavoráveis. Portanto, se você deseja ser um executivo ou alguém de destaque, deve ter suas próprias convicções sobre o mercado em que atua e com base em análises. Seja um pouco conservador e adote a melhor estratégia para o seu negócio, pensando sempre no futuro de sua empresa e de seus acionistas.